capítulo 18. Preciso estar sensível à voz do Espírito, entender o que Deus quer ministrar e não o que eu quero ministrar. Amém? Gênesis capítulo 18, vamos ler do versículo 17 até o 19. Gênesis 18, do verso 17 até o 19. Quem achou diz amém. Amém. Diz assim, irmãos, a santa palavra do Senhor. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Fala aos nossos corações, que eu diminua e que tu cresças, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, estamos iniciando um novo mês, estamos na metade do ano. Mês passado, mês de maio, a gente falou sobre um tema muito profundo, falamos sobre obediência, falamos sobre submissão, um tema que daria mais uns 2-3 meses de estudo, de aprofundamento, porque é um tema bem sugestivo ao conhecimento. E esse mês, como é o mês do nosso acampamento, já falei aqui antes, nos dias 20, 21 e 22 de junho, daqui a 18 dias, estaremos lá no nosso sítio. E o tema que Deus nos deu para esse ano é revelar a ação, que é praticamente a gente tentando desmistificar um pouquinho essa palavra que parece que é muito espiritual, realmente é, tá? Mas a gente está tentando trazer para o natural algo espiritual. A gente está tentando explicar o inexplicável. É quase isso, tá? Porque quando a gente fala de revelação, parece uma coisa inalcançável para a gente. Quando a gente fala de revelação, a gente logo já assimila a vida do nosso pastor. Ele recebe a revelação, né? E é verdade, ele recebe a revelação, ele é o anjo da igreja. Deus fala primeiro com ele, e através dele, Deus vai se revelando a nós. Só que não é só com o pastor que Deus fala. Não é só com o pastor que Deus se revela. Deus, ele quer se revelar a cada um de nós. Deus, ele quer contar conosco. Deus, ele quer falar com a gente. Deus é um Deus de relacionamento. E aí eu estava lendo esse texto no final do ano passado. E aí quando eu chego nesse versículo aqui, o versículo 17, que é o tema, o versículo base para o romper desse ano, sabe assim, abre um clarão, abre uma revelação linda de Deus, porque a história de Deus com Abraão começa no capítulo 12 de Gênesis. A Bíblia diz em Gênesis 12 que Deus chama Abraão para um tempo novo. Deus já havia tirado Abraão de Ur dos Caldeus. Abraão estava em Harã, onde o seu pai Tera morreu, e Abraão paralisou em Harã. Os sonhos de Abraão talvez paralisaram ali, naquela terra.
A Bíblia diz que Deus aparece para ele em Harã e fala: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa dos teus pais e vai para uma terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E te digo mais, Abraão: abençoarei os que te abençoarem, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Então a gente vê sobre a vida de Abraão um chamado. A gente vê Deus chamando Abraão para o desconhecido. A gente vê Deus chamando Abraão para um tempo de relacionamento e um tempo de intimidade com Ele. Abraão sai. Para onde, Rafa? Sem saber, no primeiro momento, para onde iria. Só que a gente lendo os versículos seguintes de Gênesis capítulo 2, a gente entende que no GPS de Abraão já estava Canaã. Porque Canaã, se você ler em casa com calma, o capítulo 11 de Gênesis já era o destino de seu pai Tera. Tera, quando sai de Ur dos Caldeus, o destino de Tera é ir para Canaã. Só que ele para em Harã e morre lá. Abraão, quando ele escuta Deus, Abraão, quando ele ouve esse chamado de Deus, para onde Abraão vai? Eu vou para onde meu pai queria ir. Eu vou para Canaã. E ele chega em Canaã no versículo 4 de Gênesis 12. Ele chega lá e a Bíblia diz que ele estabelece um altar ao Senhor, e aí começa a vida, aí começa o relato bíblico da vida de Abraão, que é o nosso pai na fé. Ok? Capítulo 13 vai se desenrolando a história, capítulo 14, capítulo 15, Deus vai aparecendo para Abraão, Deus vai confirmando, Deus vai ratificando para ele um chamado, Deus vai se revelando aos poucos para Abraão. Capítulo 16 é um capítulo triste, um dos capítulos mais tristes da Bíblia, Gênesis capítulo 16, porque Gênesis 16, Abraão ele ouve a proposta de Sara, ele ouve a proposta do jeitinho brasileiro, né? Aquela proposta que a gente sempre escuta do inimigo. Abraão escuta essa proposta. Qual era a proposta, Rafa? A proposta era: olha, eu não posso engravidar. A Bíblia diz que Sara, ela já era estéril lá em Ur dos Caldeus. Capítulo 11, se você ler com calma, você vai ver que lá em Ur dos Caldeus, quando Abraão conhece Sara, ela já é estéril lá. Só que Abraão, ele ama Sara de uma tal maneira que ele continua fiel a Sara e somente com Sara. Existiu na antiguidade, um homem chamado Hammurabi. Hammurabi foi o segundo dirigente da antiga Babilônia. O primeiro dirigente da Babilônia foi um homem chamado Nimrod. Foi um homem que estabeleceu e inaugurou a Babilônia antiga. Um segundo grande dirigente da Babilônia foi um homem chamado Hammurabi. Hammurabi estabeleceu o Código de Hammurabi, que são aproximadamente 200 ou 300 leis, ok? Em relação à ética, em relação à conduta, naquele tempo, na Mesopotâmia antiga. Existia uma das leis no Código de Hammurabi que, se uma mulher fosse estéril, ela não pudesse dar filhos a um homem, esse homem tinha uma autorização para ter uma outra mulher, para dar sequência à sua linhagem. Naquela época, eu estou falando de uma época onde não tinha os 10 mandamentos. Amém ou não amém, igreja? 10 mandamentos, irmão, só lá com Moisés. Abraão, irmão, bota aí uns 800, 900 anos antes de Moisés, tá? Quase 1000 anos antes de Moisés. Naquele tempo, irmão, ainda não tinham as leis de Deus. Quais eram as leis que regiam a Mesopotâmia? Alguns códigos antigos, como esse código de Hammurabi. A Bíblia diz, irmãos, que Abraão, mesmo com a sua mulher estéril, a Bíblia diz que Abraão ele não toma uma outra mulher, ele tinha uma autorização legal da época. Ele tinha uma autorização para ter uma outra mulher, porque sua mulher era estéril. Só que a Bíblia não relata uma outra mulher com Abraão até o capítulo 16 de Gênesis. Em Gênesis 16, a Bíblia diz que a própria mulher de Abraão, chamada Sarai, ela fala para Abraão: Abraão, ó, não vai rolar. Não vai rolar, eu sou estéril, eu não posso te dar filhos. Fala o seguinte: toma minha serva Agar, a egípcia, você pode se relacionar com ela e através do filho dela a gente assume essa criança e vida que segue. A Bíblia diz que Abraão
ele diminui o padrão, ele diminui o ritmo com Deus, ele dá ouvidos à voz da sua mulher Sara. A Bíblia diz que Abraão, ele se relaciona com Agar, e aí ele tem um filho, o seu primeiro filho, o filho primogênito de Abraão, chamado Ismael. Se você não sabia, Isaac não era o filho mais velho de Abraão. Isaac foi o outro filho, foi o segundo filho que Abraão teve. O primeiro filho que ele teve foi um homem chamado Ismael, que ele teve com Agar, a egípcia. A Bíblia diz em Gênesis 16, que é, como eu acabei de falar, um dos capítulos mais tristes de toda a Bíblia, porque Deus chamou Abraão, Deus prometeu a Abraão que ele seria o pai de uma multidão de nações. Quando Deus chamou Abraão, Deus já viu o projeto Abraão e Sara. Dentro do projeto de Abraão ser uma grande nação, não estava Agar. Eu preciso que você entenda isso. Dentro do projeto de Deus para a vida de Abraão não estava Agar, estava Sara. Quando Deus chamou, Deus já sabia que Sara era estéril. Só que mesmo assim, Deus o chama. Porque para Deus, irmãos, quanto mais difícil, melhor. Vira para o irmão do teu lado e fala para ele assim: meu querido, para Deus, quanto mais difícil, melhor. Tá fácil demais isso? Você está vendo muita facilidade? Pode ser que Deus não esteja no negócio. Tá muito fácil essa garota? Tá muito fácil de conquistar essa garota? Desconfia, irmão. É laço. Olha aí. Tá muito fácil namorar essa menina? Desconfia. É laço, irmão. Tá muito fácil namorar esse cara? É laço, irmão. Desconfia. Muito fácil, pode ser que Deus não esteja. Tá? A Bíblia diz que Deus chama Abraão sabendo que Sara era estéril. Deus chama e Deus promete. Em Gênesis 16 a Bíblia diz que Abraão escuta a voz da facilidade. É mais fácil eu me relacionar com Agar, porque Agar pode gerar filhos. Ele vai, tem um filho chamado Ismael e pensa no problema. Pensa num problema que até hoje a gente paga essa conta. Pensa nesse problema. Pensa nesse conflito chamado Ismael. A Bíblia diz que Ismael nasce estando Abraão com 86 anos de idade. Gênesis capítulo 16, versículo 16. A Bíblia diz que o próximo versículo já é Gênesis 17. Gênesis 16 está escrito assim: e sendo Abraão da idade de 86 anos, deu a ele Agar, o seu filho chamado Ismael. Gênesis 17, versículo 1, vai dizer: e era Abraão da idade de 99 anos, quando Deus o apareceu, e Deus falou: Abraão, vamos lá, Gênesis 17, para eu não perder nenhuma vírgula nessa noite. Gênesis capítulo 17. Vamos ler o versículo anterior, que é o Gênesis 16. Vamos lá. Gênesis 16 diz assim: e era Abraão da idade de 86 anos. E era Abraão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abraão. Ok, próximo versículo. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Senhor, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser o quê? Perfeito. Tipo, anda na minha presença e tenta não errar de novo, tá? Tipo, anda na minha presença e não dá mole de novo. Anda na minha presença, e se você vacilar de novo, se cuida, se prepara. Anda na minha presença e ser perfeito. Tenta não errar agora, Abraão. Pode ser? Segunda chance. Vamos lá? Vamos lá. Só que se você analisar o contexto, se você fizer uma conta bem rápida, o versículo 16 de Gênesis 16, ele está com 86
anos. O próximo versículo ele está com quantos anos? 99. Eu já fiz essa conta com vocês antes, né? Já falei isso aqui antes. 99 menos 86 dá quanto? 13 anos. 13 anos. Sabemos que quem escreveu o livro do Gênesis foi Moisés, revelado e inspirado por Deus. Deus revela a Moisés os fatos do Gênesis. Moisés vai escrevendo, liderando um povo, organizando um povo e escrevendo. Moisés tem muita coisa para fazer. Ele está escrevendo, e de um versículo para o outro, a gente vê uma lacuna, a gente vê um hiato, né? De 13 anos. 13 anos, onde Moisés não recebeu nenhuma revelação de Deus. Ai, Senhor, que era legal escrever. Pensa nisso, pensa. 13 anos que a gente vê Moisés, sabe, sem ter o que falar da vida de Abraão. 13 anos que a gente pode trazer para os nossos dias como um castigo de Deus. Vira para o irmão do teu lado, fala para ele, não vacila não, pensa. Vacila não. Quando a gente erra, né, a gente é repreendido. E a repreensão é necessária. A repreensão faz parte do processo educativo. Faz parte, irmão. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, vamos lá, o autor aos Hebreus, rapidinho, deixa eu abrir um parênteses aqui, não era meu programado, mas se Deus me fez lembrar, algo ele tem a dizer. Hebreus capítulo 12, versículo 6 ou 7, vou te esperar. Hebreus capítulo 12, versículo 6 ou 7, o autor aos Hebreus diz assim: porque o Senhor corrige o que? Ele corrige o que? Ama. E açoita a qualquer que recebe por filho. Verso 7. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas, entretanto, todavia, se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então, assim, o processo de correção faz parte do processo educativo. Abraão vacilou no capítulo 16. Abraão fez algo que Deus não mandou fazer e Deus o corrigiu. Deus ficou aproximadamente aí uns 13 anos sem se revelar a Abraão, ou pelo menos não acontecer nada relevante na vida de Abraão que fosse legal Moisés escrever. Quem entende diz amém. Amém. É isso. Capítulo 17, a Bíblia diz que Deus aparece novamente para Abraão. Abraão, e aí? Vamos começar de novo? Vambora. Deus já aparece mudando o nome dele. Deus já aparece mudando o nome de Abrão para Abraão. A palavra Abrão no hebraico significa pai de um povo. A palavra Abraão no hebraico significa pai de um grande povo. Deus fala: Abraão, é para isso aqui que eu estou te chamando. Eu estou te chamando para coisas grandes. Meu irmão, Deus está te chamando para coisas grandes, pensa. Coisas grandes. É isso que Ele quer fazer na tua vida. É isso que Ele quer fazer nas nossas vidas. Deus aparece para Abraão, muda o nome dele e fala assim: filho, eu estou te chamando para coisas grandes. Não é mais Abraão agora é Abraão, é pai de um grande povo a partir de agora. Deixa eu refrescar uma promessa que eu te fiz alguns capítulos anteriores. Deus aparece novamente para ele, já aparece mudando o nome dele. Mudando o nome dele, Deus já estabelece a circuncisão. O que é isso, Rafa? Circuncisão, corte da carne do prepúcio, do pênis do homem. Circuncisão é tirar a carne. Circuncisão é anular as vontades da carne. Deus estabelece o pacto da circuncisão em Gênesis 17, que eu não vou ter tempo para me aprofundar. Queria ter, não vou ter. Em casa com calma você lê a circuncisão, que foi um pacto estabelecido com Deus e com Abraão, um sinal que
todo macho deveria ser circuncidado para ter mais comunhão e aliança com Deus. Verso 17, capítulo 17. Capítulo 18, Deus aparece novamente para Abraão. A Bíblia diz que no calor do dia, Deus aparece para Abraão nos carvalhais de Mamre. A Bíblia diz que Abraão avista o Senhor de longe, é uma teofania. A palavra teo no hebraico e no grego também aponta para Deus, ok? É Deus na terra. E fania significa aparição ou manifestação de Deus. Então é uma teofania. Em Gênesis capítulo 18 é Deus tomando a forma corpórea e vindo até Abraão. Tanto que Abraão, quando ele vê Deus, quando ele recebe Deus na sua casa, ele prepara um alimento para Deus e Deus se alimenta daquele alimento. Amém? Deus é espírito. Espírito não precisa de alimento igual a gente. Agora, numa teofania, Deus se alimenta. Deus aceitou a oferta que Abraão preparou durante todo o enredo do capítulo 18 de Gênesis. Gênesis 18, Deus aparece para Abraão para informar Abraão o prazo de chegada de Isaac. Deus aparece para Abraão para falar: Abraão, anota na tua agenda, daqui a um ano eu volto e Sara, tua esposa, vai engravidar. E aí, você me pergunta: Rafa, essa mesma Sara é aquela que é estéril no capítulo 16? É a mesma mulher que eu estou falando. É a mesma Sara. A Bíblia diz que Deus aparece para Abraão e fala: Abraão, daqui a um ano eu vou voltar e a tua mulher que é estéril, ela vai engravidar. A Bíblia diz que Deus e Abraão e os anjos estão conversando do lado de fora da tenda. A Bíblia diz que Sara está do lado de dentro da tenda. Sara escuta. Sara escuta a conversa. E aí a Bíblia diz que Sara, escutando a conversa, ela ri. Ela não acredita. Sara não está preparada para o ambiente espiritual. Eita Deus! Será que estamos preparados para o ambiente do profético? Será que estamos preparados para andar com profetas? Estamos preparados? Porque andar com profeta é só ouvir coisa louca, irmão. Estamos Estamos preparados para andarmos e para convivermos num ambiente sobrenatural? Porque a Bíblia diz que Sara escuta uma conversa sobrenatural. Deus fala para Abraão: Abraão, daqui a um ano eu vou voltar e ela vai engravidar. Sara escuta e Sara começa a rir. Sara, cara, calma aí, vamos fazer conta. Abraão está com 99, eu estou com 90. Há uma mulher de 90 anos. Irmão, vamos lá. Gênesis 18, vamos lá. Gênesis capítulo 18, verso 10, diz assim: E disse: Certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara a porta da tenda, que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. E a Bíblia diz no verso 12: Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda deleite, depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a quem? Abraão. Ó, Deus não conversa com crédulo não, tá? Deus não conversa com crédulo não, tá bom, bênção? Porque a Bíblia diz que Sara, ela fala lá do lado de fora, Deus que é onisciente vê Sara falando e Deus nem dá bola para ela, tá? Deus vai falar com Abraão, que é com ele que Deus está conversando. Amém ou não amém, gente? Abraão, estou conversando contigo, foco aqui, Abraão. Deixa ela pensar o que ela está pensando, foco aqui em mim, Abraão. E disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara? Dizendo: Na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido. Haveria, olha que versículo tremendo. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Tipo, Abraão, pensa aí, alguma coisa difícil para mim?
haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado. Abraão, bota de novo na tua agenda, Abraão. Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Olha o versículo 15. E Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto temeu. E ele disse: não digas isso, porque te riste. E levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles acompanhando-os. É como se Sara estragasse aquele momento ali. Quem está entendendo isso diz amém, irmãos? Irmão, o papo estava legal demais, cara. Um papo, sabe, sobrenatural, um papo top, um papo sadio. E Sara chega com incredulidade e atrapalha aquele momento. É igual Pedro. Quem lembra de Pedro no Monte da Transfiguração? Quem é bom de memória aqui? Vocês lembram? Tá Jesus lá no monte. A Bíblia diz que Jesus se transfigura. A Bíblia diz que naquele momento ali de transfiguração aparecem Moisés e Elias. A Bíblia diz que está Pedro, Tiago e João. Os caras, caraca, é Moisés que eu sempre ouvi falar? É Elias? Caraca, aquela manifestação, aquela glória. A Bíblia diz que Pedro: Senhor, vamos morar aqui? Vamos fazer 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. A Bíblia diz que na hora a visão some e só fica Jesus. Pedro foi estraga prazer. Imaginando João e Tiago: cala a boca, Pedro, o que tu fez, cara? O velho, cala a boca, o que tu fez? A gente estava vendo Moisés e Elias, tu falou, pronto, a visão sumiu e só ficou Jesus, irmão. A Bíblia diz que Sara estraga o prazer ali de Abraão. Deus e Abraão ali numa conversa sobrenatural. Sara vem com incredulidade e Deus vai e sai dali. Porque se tem uma coisa que irrita Deus, é incredulidade. Vira para o teu lado e fala para ele: meu querido, Deus é longânimo, Deus é tardio em se irar, mas se tem uma coisa que irrita Deus, é a nossa incredulidade. Irmão, se ele falou que vai fazer, ele vai fazer. Se ele falou que você vai passar nessa prova, você vai passar nessa prova, eu penso. Se ele falou que a tua, aleluia, que você e a tua casa servirão ao Senhor, você e a tua casa servirão ao Senhor, penso. Se ele falou, ele vai fazer. Isso é fato. Isso é fato, irmão. A Bíblia diz que Sara, ela ri, Sara desconfia, ela tenta se justificar, ela fica naquela saia justa, e Deus: não quero papo com você não. Deus vai embora. Deus sai da casa de Abraão e vai embora para realizar sua segunda missão. Qual é a segunda missão? Destruir 2 cidades. Deus sai dali, a incredulidade de Sara tira a paciência de Deus. Deus sai dali da casa de Abraão e vai em direção a Sodoma e Gomorra. Abraão já tem aquilo que a gente quer. O que ele tem? Ele tem o dia da bênção. Quem está entendendo diz amém? Irmão, se eu falar para você hoje, semana que vem, domingo que vem, a tua bênção vai chegar, você vai dormir tranquilo essa noite? Vai. Você vai dormir tranquilo, porque você já sabe que vai chegar a tua bênção domingo que vem. Por que a gente não dorme tranquilo? Por que a gente fica ansioso? Porque a gente não sabe o dia da bênção. Quem está entendendo, gente? Estou errado no meu raciocínio? Estou errado? E algumas meninas ficariam ansiosas, né? Meu pai do céu, repreende essa ansiedade, Senhor. Bota a mão na tua cabeça aí e fala: repreende essa ansiedade, Senhor. Repreende a ansiedade. Então, bênção. Deus fala para Abraão: daqui a um ano eu vou voltar e tua bênção vai chegar. Irmão, se fosse eu ficaria tranquilo. Caraca, beleza, daqui a um ano vai chegar minha bênção. Só que a Bíblia diz que Abraão, ele não fica em casa. Abraão, ele não se acostuma com a bênção. Abraão, ele não fica limitado à bênção. Ele vai atrás do Deus da bênção. Quando Deus sai da casa dele, ele vai seguindo Deus. E é o versículo que a gente acabou de ler, versículo 16. Olha o que está escrito: e levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. Abraão
teria todos os motivos para ficar em casa e começar a preparar o quartinho de Isaac. Teria ou não teria? Teria. Vou fazer uma obra aqui. É o quê? Daqui a um ano vai... Irmão, uma mulher engravida hoje, ela já está fazendo reforma no quartinho dela. Estou mentindo ou não estou, gente? Estou errado ou não estou? Engravidou hoje, já está fazendo quartinho, já está comprando fralda, já está nos preparativos. Abraão, sabendo que daqui a um ano Isaac nasceria, bênção, ele poderia ficar em casa, ele poderia começar a se planejar. Mas a Bíblia diz que Abraão, ele vai andando, ele vai acompanhando Deus, como se ele dissesse, cara, a bênção é legal, mas o Deus da bênção é melhor ainda. Vira para o irmão do lado e fala assim, meu querido, a bênção é legal, o dono da bênção é melhor ainda. O dono da bênção é melhor ainda. Tem intimidade com o dono da bênção? É melhor ainda, irmão. Ele vai andando com Deus, buscando intimidade com Deus. Deus fica sem graça. Buscando intimidade com Deus, Deus fica sem graça. E aí é o versículo mais lindo da Bíblia. Gênesis 18, verso 17 diz assim: e disse o Senhor, disse a quem? Disse a quem? E disse o Senhor a quem? Fica para casa, né? Vamos pensar nessa resposta em casa. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que? O que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, ocultarei ele o que faço? Porque eu tenho conhecido. E aí vamos caminhar para o final? Meu tempo já acabou. Deus te conhece? Deus te conhece? Rafa, você falou logo no início que Deus conhecia Jeremias antes dele ser gerado na barriga da sua mãe. Falei. Só que o conhecer aqui não é o conhecer de saber quem é. O conhecer aqui é o conhecer de relações íntimas. A Bíblia diz que Deus conhecia Abraão. E aí eu te pergunto de novo, Deus te conhece? Deus te conhece lá no teu quarto? Deus te conhece no momento de intimidade? Deus te conhece? Porque lá em Atos capítulo 19, quando os filhos de Seva vão expulsar um demônio, a Bíblia diz que o demônio fala assim: eu conheço Jesus. Jesus eu conheço Paulo também, esse cara que você citou aí, conheço muito bem ele. Agora vocês eu não conheço. Mateus capítulo 7, a Bíblia diz que muitos